Você acredita em fantasmas? Em espíritos vingativos que se recusam a deixar este mundo? A história de hoje vai testar seus limites e talvez fazer você olhar 2 vezes para os cantos escuros da sua casa. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma lenda, mas um eco sombrio de um passado brutal. Esta é a história de La Llorona, a mulher que chora, uma alma penada, cujo lamento atravessa séculos. Antes de mergulharmos nas profundezas deste conto arrepiante, eu preciso te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias de terror e quer que eu continue trazendo os contos mais sombrios para este canal, deixe o seu like agora mesmo. Isso não te custa nada, mas me ajuda a entender que você quer mais conteúdo assim. E se você for corajoso o suficiente, comente a palavra lamento aí embaixo. Quero ver quem tem coragem de invocar o espírito. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas noites de terror. Feito? Ótimo! Apague as luzes e vamos começar. Uma curiosidade fascinante sobre a lenda de La Llorona é que, embora seja mais famosa no México, existem versões dessa história em toda a América Latina e até em partes dos Estados Unidos. Em algumas culturas, ela é vista não apenas como uma figura de terror, mas também como um conto de advertência, usado para assustar crianças e mantê-las longe de rios e lagos perigosos à noite. Isso mostra como o medo pode ser uma ferramenta poderosa, passada de geração em geração. Nossa história começa há muitos séculos, em uma pequena vila, aninhada nas margens de um rio sinuoso no México colonial. Ali vivia uma mulher chamada Maria. Sua beleza era tão estonteante que parecia ter sido esculpida pelos próprios deuses. Seus cabelos eram escuros como a noite sem lua, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que cativava todos os homens que a viam. Maria sabia do poder que sua aparência exercia, e tinha um orgulho feroz disso. Vinda de uma família humilde, ela sonhava com uma vida de luxo e status. Estava determinada a usar sua beleza para conseguir isso. Ela rejeitava os pretendentes de sua própria aldeia, homens simples e trabalhadores, pois em seu coração, ela acreditava merecer mais. Seu alvo era um nobre, um homem rico e poderoso, que pudesse tirolar da pobreza e elavelar em alta sociedade. E o destino, em sua ironia cruel, atendeu ao seu desejo. Um dia, um rico nobre cavalgava pela vila. Ele era charmoso, de linhagem espanhola, e quando seus olhos encontraram os de Maria, ele ficou instantaneamente encantado. Ele a cobriu de presentes, de vestidos de seda a joias cintilantes. Maria, por sua vez, sentiu que finalmente havia encontrado tudo o que sempre desejou. O amor entre eles floresceu rapidamente, um romance intenso e apaixonado. Eles se casaram, e Maria sentiu que sua vida estava completa. Logo, ela deu à luz 2 meninos lindos, gêmeos que eram a imagem do pai. Por um tempo, a felicidade parecia ser uma constante em sua casa. Maria se dedicava aos filhos, amando-os com uma ferocidade protetora. No entanto, a natureza errante do nobre começou a se manifestar. Ele era um homem acostumado a uma vida de aventuras e festas, e a tranquilidade da vida familiar começou a sufocá-lo. Suas viagens se tornaram mais longas e frequentes. Quando voltava, passava mais tempo com seus amigos aristocratas do que com sua própria família. O desprezo sutil do marido começou a corroer a alma de Maria. Ele a elogiava na frente dos outros, mas em particular, seu afeto esfriava. Pior ainda, ele parecia favorecer os filhos, ignorando a mulher que os deu à luz. O amor que Maria sentia começou a se transformar em um ressentimento amargo e venenoso. Ela via nos rostos de seus filhos o reflexo do homem que a estava abandonando. O homem que a tratava como um mero adorno. A semente da tragédia havia sido plantada. Uma tarde, enquanto caminhava com seus 2 filhos perto do rio, Maria viu uma carruagem elegante se aproximar. Dentro dela, estava seu marido, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, sentava-se uma dama da alta sociedade, jovem e radiante. Ele sorria para ela com a mesma paixão que um dia dedicara a Maria. Ele passou por sua esposa e filhos como se fossem estranhos, sem sequer um aceno de reconhecimento. Naquele momento, algo dentro de Maria se partiu. O amor, o ressentimento e a humilhação se fundiram em uma fúria cega e incontrolável. Ela olhou para seus filhos, os meninos que eram a prova viva de seu amor fracassado. Em sua mente distorcida pela dor, eles se tornaram um obstáculo para reconquistar o marido. Se eles não existissem, talvez ele a quisesse de volta. Em um ato de desespero absoluto, tomado por uma loucura momentânea e terrível, ela agarrou seus filhos pequenos e os arrastou para as águas turbulentas do rio. As crianças lutaram, suas mãozinhas agarrando suas roupas, seus olhos cheios de pavor,
Mas a força de Maria, alimentada pela fúria, era implacável. Ela os empurrou para o fundo, segurando-os até que seus corpos pequenos parassem de se debater. Quando as bolhas pararam de subir à superfície, o silêncio do rio foi quebrado apenas pelo som da correnteza. E então, a realidade caiu sobre Maria como uma onda gelada. A fúria se dissipou, dando lugar a um horror paralisante. O que ela havia feito? Ela olhou para as mãos vazias, para a água escura que havia engolido seus próprios filhos. Um grito rasgou sua garganta, um som desumano, cheio de agonia e arrependimento. Ai, meus filhos! Ela berrava, correndo desesperadamente pelas margens do rio, mergulhando na água fria, procurando em vão pelos corpos que ela mesma havia afogado. Ela procurou dia e noite, sem comer, sem dormir. Seu lindo vestido branco ficou rasgado e sujo de lama. Seus cabelos negros ficaram emaranhados. Seus olhos, antes brilhantes, tornaram-se fundos e enlouquecidos. Ela vagou pela beira do rio, até que seu corpo, enfraquecido pela fome e pela tristeza, finalmente cedeu. Ela foi encontrada morta na margem do mesmo rio, dias depois, mas sua alma não encontrou paz. Dizem que ao chegar aos portões do céu, ela foi barrada. Uma voz divina perguntou-lhe: onde estão seus filhos? Maria não pôde responder. Como punição por seu ato hediondo, ela foi condenada a vagar pela terra como um espírito atormentado, procurando eternamente por seus filhos afogados. Ela foi amaldiçoada a chorar e lamentar por toda a eternidade. Ela se tornou La Llorona, a mulher que chora. Desde então, seu espírito vagueia pelas noites, sempre perto de rios, lagos e corpos d'água. Vestida de branco, sua forma espectral flutua sobre o chão. Seu choro é a coisa mais assustadora que se pode ouvir na escuridão. Um lamento longo e doloroso que ecoa pela noite. Onde estão meus filhos? Aqueles que a ouvem são tomados por um medo primal. A lenda diz que ouvir seu choro é um presságio de desgraça ou morte. Mas o pior é para as crianças. La Llorona, em sua busca eterna e enlouquecida, confunde outras crianças com as suas. Se ela encontra uma criança sozinha à noite, especialmente perto da água, ela a agarra, pensando ter encontrado seus filhos perdidos. E em um ciclo interminável de tragédia, ela as afoga, só para perceber seu erro e continuar seu lamento desesperado. Por isso, pais em toda a América Latina advertem seus filhos a nunca saírem sozinhos à noite. Cuidado, ou La Llorona vai te pegar. Muitas pessoas afirmam tê-la visto. Pescadores noturnos, viajantes solitários, jovens que desafiaram a lenda. Relata uma figura alta e esguia de branco, com um rosto que nunca pode ser visto claramente, escondido por um véu ou pela escuridão. Mas seus olhos, dizem, brilham como brasas no escuro, cheios de uma tristeza infinita e uma malícia aterrorizante. O som de seu choro se aproxima e se afasta, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo, confundindo e aterrorizando quem o ouve. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio à noite e ouvir um som estranho, um choro que parece ser levado pelo vento, não pense que é apenas um animal ou sua imaginação. Pode ser La Llorona, condenada a reviver seu pecado e a procurar por algo que nunca mais encontrará. E se você a vir, não olhe em seus olhos. Apenas corra. Corra o mais rápido que puder. E reze para que ela não o confunda com um de seus filhos perdidos. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta história sombria. Sua companhia nesta jornada pelo terror significa muito para mim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais contos arrepiantes. Durma bem, se conseguir, e cuidado com os sons que vêm da água.